Finalizando o capítulo 1 do Catecismo Maior, que trata das doutrinas fundamentais, a nossa pergunta hoje é a pergunta número 5. A pergunta número 5 é a seguinte: o que as Escrituras principalmente ensinam? Resposta: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. Referências bíblicas a essa resposta: Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que nos ensina o que Deus requer do homem. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, que ensina que a Escritura é palavra sã para o que se crê. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, aquilo que Deus requer do seu povo. Evangelho de João, capítulo 20, verso 31, a Escritura é para ser crida, é o caminho da vida. Esse versículo aqui do Evangelho de João nos registra o motivo pelo qual ele escreveu o seu Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. O ensinamento desses versos é que a Escritura é uma completa e perfeita regra de fé e de vida. Assim, quais são as duas partes principais do ensinamento da Bíblia? Bom, as duas partes principais do ensinamento da Bíblia são, em primeiro lugar, uma mensagem verdadeira na qual se deve crer. E, em segundo lugar, uma mensagem de dever a qual se deve obedecer. Então, existe o crer e o obedecer. Por que se cita crer antes de dever? É citado crer antes de dever porque na vida cristã, assim como no mundo natural, a raiz deve vir antes do fruto. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. É o que nos ensina Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Crer é a raiz e o condutor da vida. É por isso que a verdade a ser crida tem de ser estabelecida antes que se considerem os deveres exigidos. No breve catecismo, nós lemos o seguinte: esta é a ordem da Escritura. O cristão é salvo pela graça por meio da fé e é criado para as boas obras. O alicerce da fé é: eu sou o Senhor teu Deus. Foi apresentado na lei antes que Deus apresentasse a seu povo os mandamentos. O que cremos é importante a fim de podermos fazer o que agrada aos olhos do Senhor. Como diz Alexander White, uma fé ortodoxa e uma vida obediente é todo o dever do homem. E o que significa a palavra crer? Qual o significado de acordo com as Escrituras? Então, crer inclui 3 partes, conforme as Escrituras. A primeira parte é estar persuadido da verdade. Persuadido é convencido, né? A segunda parte é dar crédito à verdade de uma pessoa. E a terceira parte é confiar ou ter confiança em uma pessoa. Então nós devemos confiar, ou seja, ter fé nas palavras de Deus e no Deus que as diz. É uma confiança pessoal no Deus vivo, por meio do Cristo vivo. Hoje em dia, há um chavão muito popular que diz: o cristianismo não é doutrina, mas vida. Mas esse chavão tem um grave erro. E que erro é esse? Esse ditado é uma das sutis meias-verdades de nossos dias. Por quê? O correto seria dizer: o cristianismo não é só doutrina, é também vida. Não é uma questão de um ou outro, mas de um e outro. Quando se diz que o cristianismo não é doutrina, mas vida, nós colocamos doutrina e vida em oposição mútua. Essa é uma tendência extremamente perversa, uma característica absoluta do preconceito antidoutrinal de nossos dias. É claro que o cristianismo, segundo a Bíblia, é um sistema de doutrina e de vida. Além disso, doutrina e vida estão organicamente relacionadas. E a vida não pode existir nem crescer sem a doutrina. Afinal de contas, as raízes são coisas importantes, não é verdade? Outra pergunta também, geralmente se faz, é a seguinte: o que é mais importante na vida cristã, fé ou conduta? Ou será que deveríamos dizer que ambas são igualmente importantes? Então, veja bem, a gente poderia reformular essa pergunta da seguinte forma, né? Seria o mesmo que perguntar o seguinte: qual é a parte mais importante do edifício?
o alicerce ou o telhado? Não há dúvida de que cada uma delas é igualmente importante, não é verdade? É de acordo com os propósitos de cada uma delas. Assim, da mesma forma, nós poderíamos perguntar: o que é mais importante em um automóvel, por exemplo? O motor ou as quatro rodas? Sem dúvida, cada um deles, tanto o motor como as quatro rodas, é igualmente importante, de acordo com os objetivos de cada um. O Senhor disse, lá em Mateus 22, versículos 37 a 38, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Então, desde que amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso entendimento é a exigência do primeiro grande mandamento, podemos dizer com certeza que nada é mais importante do que a fé da verdade. Da igual importância em seu próprio âmbito é adornar a verdade com uma vida piedosa e consistente. A conduta é o resultado da fé. Na verdade, é o que Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Então, fé e conduta, ou seja, obras, ambas são igualmente importantes, sendo a conduta um resultado da fé verdadeira. Então, nós terminamos essa sessão introdutória e chegamos agora à primeira das duas grandes divisões do material do catecismo. A partir da pergunta 6 até a 90, nós vamos aprender o que o homem deve crer a respeito de Deus. Estaremos iniciando assim o capítulo 2 do Catecismo Maior.